Amém. A graça e a paz, amém, irmãos e irmãs? Que bênção podermos estar nesse primeiro dia, o dia do Senhor, na casa do Senhor, louvando ao Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador. É muito bom estar aqui, como o pastor já falou, o pastor Elias, a pastora Gláucia conosco. É uma alegria tê-los. Agora nós temos o anjo também da igreja, Agora é o anjo na igreja. Que bom. E que você, meu irmão, não perca nada do que Deus está fazendo. Nós temos tido um tempo precioso de oração aqui no tempo, nas 6:30 da tarde, das 6 às 7. Tem sido um tempo precioso. Que você não perca nada do que Deus está fazendo. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 4, Gênesis capítulo 4. E eu quero ler com você. Nós vamos ter uma leitura extensa de alguns textos, mas eu quero ter uma palavra muito simples e pontual ao teu coração. Amém? Abra a sua Bíblia, nós vamos ler assim assentados mesmos. Em Gênesis 4, primeiro texto, 17 ao versículo 24. Amém? Achou aí? Amém? Gênesis 4, 17. Primeiro texto, é esse. Nós vamos ter vários textos. Tá bom? Gênesis 4, 17 a 24 diz assim: E concebeu Caim a sua mulher, conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. E de Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Majael, e Maujael gerou Matusael, e Matusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Gênesis 5, 18 a 24. Gênesis 5, 18 a 24. Olha o que a palavra do Senhor diz. E viveu Gerade 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Gerade, depois que gerou a Enoque, 800 anos. E gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Gerade 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Matusalém, o homem mais velho da Bíblia, de mais idade da Bíblia. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. Amém? E o último texto está lá em Gênesis 11, do verso 1 ao verso 9, que diz assim a palavra de Deus. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade, uma torre cujo o cume toque nos céus.
e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. Dali se espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua presença conosco e a Sua palavra em nossa vida. Que o Senhor fale conosco poderosamente, edifique o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Deixa a tua Bíblia aberta, eu quero falar e trazer para você a história de gerações, nós lemos aqui a descendência, ou a geração de Caim, a descendência, a geração de Sete, que chega a Enoque, o homem que andou com Deus, e a geração que construiu a torre de Babel, logo depois do dilúvio. E nós vemos essas três gerações, tem algo peculiar nelas. Nós olhamos aqui, queremos ver a história desse homem que andou com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Esse é o currículo de Enoque, né? Se eu perguntasse assim, quem quer ter um currículo desse na sua história? Ser conhecido como um homem ou uma mulher que andou com Deus. Você gostaria? Sim ou não? Amém? É isso, por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos ser conhecidos. Enoque foi conhecido por isso. A Bíblia não fala de muitas coisas que ele fez, mas é interessante se você olhar a história da descendência de Caim. Olha lá comigo, capítulo 4. Esses homens, o filho de Caim, né, aqui, foi o dono de uma cidade inteira. A palavra do Senhor diz que ele edificou uma cidade e chamou o nome do seu filho, pôs o nome do filho. Quem gostaria de herdar uma cidade inteira do pai? Olha que coisa, é bom ou não? Herdou uma descendência que construiu cidades, que eram hábeis em construir coisas, em produzir. Eles eram aí fazendores de tendas, eles edificavam e construíam tendas, eles construíam e faziam instrumentos musicais, eles tinham aí, trabalhavam com ferro, eram mestres, ou seja, era uma descendência de homens que sabiam fazer coisas, eram empresários, construtores, edificadores, eram homens de sucesso. Se a gente olhasse no mundo, ia dizer, esses caras são bons, não é verdade? Eles têm coisas, eles edificam coisas, e essa geração de Caim, era esses homens, que edificavam, construíam, ganhavam dinheiro, tinham sucesso. Olha bem, e a gente, olhando para o mundo de hoje, alguém vai olhar aqui, e vai dizer, olha, esses caras são bons, eu quero isso, quero edificar, eu quero construir, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter uma posição. Olha bem, eu pergunto, o que eles estavam fazendo de errado? Edificando cidades e construindo coisas e trabalhando. Eles não fizeram nada de errado. Eles estavam trabalhando como eu e você, conquistando coisas, tentando chegar, em uma posição confortável, mas a Bíblia não diz no currículo deles que eles andaram com Deus. Eles edificaram coisas, uma geração que construía coisas, mas não conhecida como uma geração que andou com Deus.
Sabe, meu irmão, nós podemos ser pessoas assim. Pessoas que estão correndo de um lado para o outro, fazendo coisas, edificando, conquistando, ganhando, mas não conhecidos por andar com Deus. Quantas pessoas estão vivendo aí o seu sucesso, ou o seu momento, o seu ápice na vida, profissional, financeira, mas tem algo nessa geração que às vezes a gente não percebe. Se você perceber o texto, olha bem, na geração de Enoque, você vai ver que todos eles, a Bíblia relata os anos de vida. Sim ou não? Lá no capítulo 5. Olha lá no versículo 18. Ele fala de Jered, que ele viveu aqui 160 anos e 2 anos e gerou Enoque. E depois que Jered gerou Enoque, ele viveu 800 anos. Agora eu pergunto para você, olha na descendência ou a geração de Caim. Qual foi a idade de Caim? Está aí na Bíblia? Procura aí. Qual foi a idade do filho de Caim, Enoque? Olha aí, está aí na Bíblia? Alguém achou? Por que não consta? Não é interessante isso? A descendência de Enoque consta o tempo de vida, e a descendência de Caim não consta. Sabe por quê? Porque o tempo que a gente passa construindo coisas não vale para Deus. Andar com Deus é o tempo que conta. Andar com Deus é o tempo que vale para a nossa história e para a nossa vida. Uma descendência que construiu coisas, mas o seu tempo foi perdido, não foi registrado na Bíblia, não tem o tempo de vida, porque o tempo que a gente fica construindo coisas sem a presença de Deus, não vale. Não conta, não é registrado na história. Olha que coisa interessante. Sabe, nós precisamos aprender com essa geração. Dizer, Senhor, eu não quero perder tempo. Essa geração de Caim construiu coisas, mas perdeu o seu tempo. Eu não quero perder tempo. Eu quero viver uma vida segundo o coração de Deus. E eu quero andar com Deus. Porque eu não tenho tempo a perder. Você também não tem tempo a perder, amém? Então nosso chamado é andar com Deus, como Enoque andou com o Senhor. Nós queremos ser uma geração que faz coisas, que é conhecido por construir cidades, construir empresas, ganhar dinheiro, ou uma sociedade, uma geração que anda com Deus. Qual é a sua escolha? Porque é muito sutil isso, meu irmão. É muito sutil isso, minha irmã. Nessa correria, todo mundo está dizendo, eu não tenho tempo, não é verdade? Eu não tenho tempo. E você vai conversar com alguém, vai dizer, essa vida está corrida demais, eu não tenho tempo. Mas a gente precisa entender, que se nós não queremos perder tempo da nossa história e da nossa vida, nós precisamos passar esse tempo com Deus. Andar com Deus, para não perder tempo, amém? Diga assim comigo, andar com Deus, para não perder tempo. Eu quero que os meus anos sejam registrados aqui na terra, conhecido aqui na terra, como da descendência a geração de Enoque. Agora olha também o que a palavra diz dessa geração, que construiu a torre de Babel. Eles passaram o dilúvio, e por medo do dilúvio, para que não acontecesse novamente, eles constroem uma torre, para que eles não pudessem ser dispersos mais, destruídos pelas catástrofes naturais. Então eles edificam um monumento. E olha, essa geração constrói monumentos para si. Essa geração faz do nome deles grande, e muitos estão correndo atrás disso, querendo construir monumentos. É interessante quando fizeram uma entrevista com o Rockefeller, dos homens mais ricos do mundo,
E alguém perguntou assim, depois de ele ter construído monumentos e mais monumentos para a sua história, perguntaram assim: mas tem algum sonho que você queira realizar ainda? O senhor quer construir alguma coisa a mais? Ele diz: nós sempre desejamos mais. Nós sempre desejamos algo a mais. Sabe, uma geração insaciável, que quer construir monumentos e monumentos para si. Sabe, eu não sei você, mas muitas vezes nós caímos nesse engano, de construir monumentos, de querer que o nosso nome seja lembrado. E sabe, aquilo que importa para mim e para você, aquilo que vai fazer diferença na sua família, para os seus filhos, é reconhecer que você é um homem e uma mulher que andou com Deus. Quantas pessoas construíram monumentos e você viu a família destruída por causa de brigas? Quem já viu isso? Construiu monumentos. Levanta a mão se você conhece mas olha aí. Quantas pessoas construíram monumentos, mas destruíram a família, porque não andaram com Deus. E quando a gente não anda com Deus, nós perdemos tempo. Você pode construir monumentos, mas eles vão passar, porque o que vale na história e na vida é andar com Deus. Sabe, meu irmão, nós podemos ser uma geração que constrói coisas, cidades. Podemos ser uma geração que constrói monumentos para si, ou nós podemos ser uma geração que escolhe andar com Deus como prioridade da sua vida. Sabe, você não tem nada de errado construir coisas, não tem nada de errado construir monumentos. Nós precisamos entender uma coisa, que nada disso vale se eu não estiver andando com Deus. E há muitas pessoas que correm de um lado para o outro, e elas não têm tempo, não podem trabalhar na igreja. Não posso, porque eu tenho muita coisa para fazer. Não pode servir na casa de Deus, porque tem muita coisa para fazer. Tem que construir coisas, tem que edificar monumentos para si. Pessoas que não podem servir, por quê? Porque tem muita coisa para fazer, e nós estamos construindo coisas ou monumentos para nós mesmos. Ou nós escolhemos andar com Deus, como Enoque escolheu. O que você fez na vida? Andei com Deus. O que você realizou? Andei com Deus. E alguém pode dizer assim: pastor, mas essa geração está perdida. Como que eu posso andar com Deus? Como que eu posso ter uma vida de intimidade com Deus, se essa geração está destruída? Olha a sua Bíblia, abra na sua Bíblia em Judas, capítulo 1. Judas, versículo 14 e 15. Olha o que diz, Judas 14 e 15. Diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Que tempo que Enoque viveu, gente? Enoque viveu antes do dilúvio. Deus olha para a terra e diz: essa terra cheira mal. O pecado desse povo me dá náuseas. E Deus olha e fala assim: a única maneira é destruir essa terra. É nesse tempo que Enoque está vivendo, numa terra de impiedade. E Enoque, no meio desse povo, no meio dessa geração, foi conhecido como um homem que andava com Deus. Não importa o quão esteja corrompida a terra, Deus está buscando homens e mulheres que desejam andar com Ele. Amém? Nós podemos andar com Deus e ser conhecido como homens e mulheres que amam com Deus, mesmo no meio de uma terra de impiedade. Enoque foi esse homem, que foi conhecido porque andou com Deus. E eu gosto de pensar nessa palavra, que o texto vai dizer, lá como referência, Enoque andou com Deus. E o termo lá é halak, andar.
E essa palavra andar, ela é um verbo conjuntivo imperativo. É uma forma do hebraico que ela traduz ou expressa o seguinte: ação reflexiva, ou seja, de alguém que interage com o outro. E ele está dizendo, é recíproca, ou seja, Enoque andava com Deus e Deus andava com Enoque. Deus queria andar com Enoque, sabe? Nós precisamos ser homens e mulheres que desejem andar com Deus, de tal forma que toque o coração de Deus, para que Deus também queira andar conosco, sendo esse é o meu filho amado. Sabe, Enoque tocava tanto o coração de Deus, o desejo de andar com Deus era tão forte, que Deus desejava andar com Enoque também. Que coisa tremenda, ser esse homem. Ele diz assim, e é uma palavra repetitiva, é um verbo repetitivo, no futuro. Ou seja, Enoque, ele não andou uma semana com Deus. Você já teve essa experiência de você ter um tempo de fervor, você vem na igreja, você ora, né? Você está aqui às 18h30 orando, você está na intercessão, né, Mara, aqui, a segunda-feira às 18 horas, né, aqui orando. Você está às quartas-feiras e buscando o Senhor no seu quarto em secreto, você está fervoroso, jejuando 3 vezes por semana, e aí passa um mês, a correria acontece, a gente tem que construir coisas, a gente tem que edificar monumentos, e a gente começa a esmorecer, e aí você já não ora tanto mais, já não dá tempo, você perde um dia, aí outro dia já fica mais ou menos assim. Já aconteceu com você isso ou não? Sim ou não? Confessa pecado aí, não deixa eu passar vergonha. Já aconteceu isso? Diga assim, misericórdia. Né? Sabe, nós às vezes, nós estamos num fervor só, igual Coca-Cola, né? Cheio de gás, mas daí passa um dia, passa 2, já viu aquela Coca-Cola que você pega na geladeira por 3 dias? Né? Você não quer nem tomar mais, porque acabou o gás. Às vezes a gente está assim. Agora deixa eu te dizer uma coisa, Enoque andou com o Senhor 300 anos da sua vida. Foi conhecido não por um homem que andou 1 semana com Deus, 2 semanas com Deus, 1 ano com Deus, 10 anos com Deus, 50 anos com Deus, 100 anos com Deus. Enoque viveu 300 anos desejando a presença de Deus na sua vida. Enoque queria a presença de Deus acima de tudo, e foi conhecido como o homem que andou com Deus no meio de um povo ímpio, da impiedade. Por isso é possível ter uma vida e andar com Deus em todo o tempo. Amém. Deus está procurando homens e mulheres que desejam andar com Ele. Agora, você não sabe nada do plano de vida de Enoque, dos projetos que ele construiu, da herança que ele deixou para os seus filhos. Você não sabe nada. Da descendência de Caim você tem. A geração de Babel você tem. Uma torre que foi construída para tocar os céus. Você tem essa história. O que eles construíram. De Enoque você não tem nada. Mas sabe de uma coisa, está escrito e registrado na história dele, que ele desejou uma coisa na sua vida, andar com Deus. E é isso que ele edificou na sua história. Sabe, meu querido, nós precisamos ser esses homens e mulheres que desejem ser conhecidos por isso, não construir coisas, edificar coisas, mas andar com Deus. É isso que vai contar no final da nossa história e da nossa vida, andar com o Senhor. Agora, para andar com o Senhor, eu tenho que abrir mão dos meus projetos. Não tem como andar com Deus se eu quero mais do meu coração, edificar coisas, conquistar coisas, construir monumentos para mim. Você vai ter que abrir mão dos seus projetos, dos seus planos. Há uma canção, eu não canto tão bem quanto o pastor Paulo, né? Vou tentar aqui, que diz: abro mão dos meus planos, abro mão das riquezas,
abro mão das paixões. Tudo errado. Mas ele diz, eu abro mão de tudo que eu tenho por ti. Sabe? E às vezes a gente canta isso, mas a gente não vive isso. Porque a gente não quer tanto andar com Deus. A gente quer que Deus queira andar com a gente, mas às vezes a gente não quer andar com Ele. Porque a gente não quer abrir mão das cidades. A gente não quer abrir mão dos projetos. A gente não quer abrir mão dos monumentos que a gente está construindo para nós. Eu quero, nessa manhã, trazer essa palavra muito simples ao teu coração. Qual o currículo que você quer deixar na sua história? Qual a marca que você quer deixar na sua história? Meu querido, olha, eu acho interessante a história de Enoque, sabe? Porque em um momento, eu não sei, é interessante porque Enoque é conhecido por andar com Deus e gerar filhos e filhas. E há um marco na vida de Enoque, não sei se você percebe, que a Bíblia diz que Enoque, ele gerou o seu filho, Matusalém. E quando ele gera o seu filho com Deus, a partir daí, a Bíblia diz que ele andou com Deus. A paternidade na vida de Enoque é algo que transformou a vida dele, né? Gerar filhos e filhas, fazer discípulos e discípulas para o Senhor, faz a diferença na nossa caminhada. Gerar vida e frutificar para Deus faz diferença em querer andar com Deus ou querer construir monumentos. Nós precisamos disso. Salmo 84:10 diz assim: porque, Senhor, vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas dos ímpios ou da impiedade. O salmista diz: Senhor, eu prefiro passar um dia na sua casa do que 1000 em outro lugar qualquer. Esse é um homem que queria andar com Deus, que a presença do Senhor é prioridade. Eu pergunto para você, para mim, para você, a presença do Senhor é prioridade ou nós estamos edificando coisas, construindo projetos, edificando cidades? O que nós estamos fazendo na nossa história e na nossa vida? Nós vamos ser conhecidos como um homem ou mulher que deixou uma grande herança para os seus filhos, que construiu coisas, que deixou monumentos para os seus descendentes, ou que andou com Deus, que abriu mão do seu projeto, dos seus planos, porque desejava, acima de qualquer coisa, andar com Deus. Como nós seremos conhecidos? Salmo 27:4, e eu quero encerrar com essa palavra. O salmista diz: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aleluia. O salmista está dizendo: Senhor, que eu possa habitar na tua casa todos os dias, que eu esteja todos os dias na tua presença, que eu possa andar com o Senhor todos os dias, ainda que eu tenha que abrir mão dos meus projetos, dos meus planos, das minhas riquezas, dos meus monumentos, porque a presença do Senhor é prioridade na minha história. Eu quero andar com Deus. Quero convidar você a se colocar em pé. Qual tem sido a sua prioridade na vida? Edificar cidades? Projetos? Talvez a gente já construiu muitas coisas, mas ainda a gente diz: eu quero mais um projetinho. Eu vou edificar mais um puxadinho, né, para mim. Mais uma coisinha aqui. E a gente está perdendo tempo. E a nossa vida está passando e não sendo contada. Sabe, o salmista diz: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Sabe, tinha um desejo só, eu creio, no coração de Enoque, andar com Deus. E eu creio que ele acordava de manhã, ele disse: Senhor, vamos andar, vamos caminhar junto. À tarde,
ele dizia: Senhor, vamos dar uma voltinha, vamos falar, vamos conversar. Ele queria andar com Deus, e isso fez toda a diferença na sua geração. Sabe, meu irmão, minha irmã, Deus nos chama para andar com Ele. Se é essa referência da nossa vida e da nossa história, homens e mulheres que andaram com Deus, que tinham um desejo só: estar na presença do Senhor acima de tudo. Abro mão de tudo que eu tenho, Pai, porque eu quero priorizar a Tua presença, mesmo no meio de um povo, uma nação de impiedade. Senhor, eu posso andar contigo, eu posso querer uma coisa só: a Tua presença. Meu querido, nós precisamos de homens e mulheres que queiram mais do que um monumento para si. Há homens que desejam a presença do Senhor, mas ainda estão desejando monumentos, estão desejando cidades, estão desejando projetos. Há homens que querem Deus, e muitos que querem que Deus abençoe apenas os seus projetos, mas não estão dispostos a entregar tudo pela presença de Deus. Dizer: uma coisa só é o meu desejo, e eu vou buscar estar na presença do Senhor todos os dias da minha vida, todos os dias, não só um dia, mas todos eles da minha vida. Eu quero andar com Deus. Meu querido, enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você se coloque na presença do Senhor. Diga: Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero estar mais na Tua presença. Talvez o Espírito Santo está te chamando a um posicionamento, você abrir mão de projetos que estavam na agulha, de planos que estavam na agulha, e você dizer: Senhor, eu não quero perder mais tempo, eu quero investir, Senhor, em caminhar com o Senhor. Talvez tem coisas que estão te atrapalhando de você se entregar mais a Ele, e você não tem tempo. Deus tem todo o tempo, mas nós não temos. Meu querido, Deus tem todo o tempo, a eternidade, mas eu e você não temos. Então não perca mais tempo, como a descendência de Caim, como a descendência de Babel, a geração de Babel. Diga: Senhor, eu não quero construir coisas para mim, eu quero construir o nosso relacionamento todos os dias, Jesus, a Tua presença como prioridade na minha história, em nome de Jesus.